Bem, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, independentemente do horário que vocês estejam assistindo a gente, espero que vocês estão tendo um excelente dia. Pessoal, antes de mais nada, né, queria agradecer aí a participação de vocês em estar assistindo aqui o nosso webinar, eu imagino que vai ser bem produtivo. Pessoal, antes da gente começar, né, qual que vai ser o tema que a gente vai tentar abordar aqui nesse webinar? O que a gente vai tentar agregar de conhecimento para vocês aqui? A gente vai tentar trazer, nesse webinar, um tema que, dentro da Minds Digital, a gente está lidando todos os dias, né? Inclusive, eu acho que é o tema que nós mais estamos lidando. E qual que é esse tema? Bem, o tema é basicamente como que a biometria de voz, em conjunto com a inteligência artificial, consegue fortalecer o ecossistema de segurança dentro de um contexto nacional? Como que a gente consegue trazer esses dois elementos juntos e agregar mais segurança na jornada do seu cliente? Então, a gente vai tentar abordar nesse webinar esse e mais alguns temas referentes à utilização da biometria de voz como fator de autenticação, a voz como senha e outras questões. Pessoal, acredito que talvez nem todos que estão nos assistindo hoje conhecem a Minds Digital e sabem um pouco da história dela. Então, eu vou dar um passo para trás aqui e falar um pouco sobre quem é a Minds Digital, né? A gente surgiu quando, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito. Acho que dá para influenciar algumas questões bem interessantes. A primeira, eu acredito que talvez nem todos aqui saibam, é que, por mais que a biometria de voz sendo utilizada como um fator de autenticação já é algo que está sendo explorado dentro do mercado internacional, dentro do contexto nacional é algo relativamente novo. A Mind Digital, ela foi a primeira EdTech a utilizar a voz para realizar a autenticação de pessoas e em processos de antifraude dentro do contexto nacional. Então, a primeira empresa brasileira, uma empresa mineira, sediada por brasileiros e está tentando fazer inovação todos os dias. E qual que é a nossa missão, né? O que nos motiva todos os dias? O que faz a gente ter vontade de acordar e enfrentar o próximo dia, né? Qual que é nossa missão? O que brilha os nossos corações? Aqui na Mais Digital, a gente fala que o nosso maior objetivo como empresa, como funcionário aqui dentro, é proteger pessoas e empresas por meio da utilização de biometria de voz, em conjunto com a inteligência artificial, obviamente. Então, a gente tenta aqui dentro sempre construir ferramentas ao redor desse conceito. O que a gente já fez de legal com as nossas soluções? Bem, uma das coisas que a gente já fez de legal, a gente já conseguiu hoje, com as nossas soluções de inteligência artificial em conjunto com a biometria de voz, gerar um saving de mais de 30 milhões de reais ao longo de 3 anos com a nossa solução. Então, é um número expressivo, pode ser maior, né? Nosso objetivo é que ele cresça cada vez mais nos próximos anos, mas acho que já é uma prova e um gostinho de que está fazendo, está dando certo. Então, pessoal, para vocês embarcarem nessa aventura com a gente quer contar uma história para vocês. E é uma história que talvez vocês já tenham ter escutado de forma muito similar com um parente, com um amigo próximo, um primo. No nosso caso, a gente vai estar abordando aqui a história da Dona Francisca. Ela é uma brasileira, tem 75 anos, e como muitos brasileiros, ela foi vítima de golpe com empréstimo consignado. E no caso da Dona Francisca, e não é um caso particular dela, como que essa fraude ela ocorreu? Ela ocorreu com os fraudadores, de alguma forma, tendo em posse os dados pessoais da Dona Francisca e, com esses dados pessoais, conseguindo realizar a abertura em contas de banco e fazer solicitações de operações maliciosas no nome da Dona Francisca. Uma vez que a Dona Francisca se deparou com essa situação de tomei um golpe, o que aconteceu? A primeira questão que surge para ela é como que eles conseguiram me fraudar, né? O que eu dei de brecha para dar essa possibilidade para esse grupo de pessoas mal intencionadas conseguirem fazer essas operações no meu nome? E
A grande infelicidade dessa pergunta é que muitas vezes não é uma falta de cuidado, né, da dona Francisca, ou de fulano, ou de ciclano, de ceder esses dados pessoais dentro de um contexto e o fraudador ele vai e pega esses dados. Na grande maioria dos casos, esses dados a gente consegue recuperar pela internet. Eles vazaram por um cuidado não adequado em plataformas. E nós começamos a falar do caso da Dona Francisca, mas a gente poderia estar falando de vários outros casos. A gente poderia estar falando do caso do Carlos José, que teve seu dinheiro desviado do banco. A gente poderia estar falando do caso da Valentina, 22 anos, que foi realizar uma compra no marketplace virtual e foi vítima de phishing. A fraude no Brasil hoje, ela já é uma realidade. Ela não está ligada a gênero, ela não está ligada a questões sociais. Todos no Brasil estão aptos a sofrerem fraudes. E a nossa missão aqui dentro é entender cada vez mais como ela funciona e identificar meios da gente conseguir combater ela. Exatamente. Nós sabemos que todos nós, de alguma forma, estamos suscetíveis a sofrer algum golpe, uma tentativa de fraude, né? Cada vez mais, nós ouvimos falar das diferentes maneiras que os fraudadores ou pessoas maliciosas tentam burlar os nossos sistemas, se aproveitar dos produtos e se aproveitar das possíveis vítimas, né? Se considerarmos apenas o intervalo de janeiro a novembro de 2022, foram constatadas mais de 3,6 milhões de tentativas de fraude de identidade. Isso representa uma nova tentativa a cada 8 segundos apenas. E é justamente para proteger essas pessoas desses golpes e também a gente conseguir evitar más experiências com as nossas marcas, com os nossos produtos, nós precisamos não apenas olhar para quem sofre o golpe, né? Nós precisamos dar esse passo para trás e analisar justamente o comportamento dos próprios fraudadores. Afinal, como mencionei antes, eles que são os agentes que buscam burlar os sistemas e prejudicar as pessoas de bem, tudo para se auto-beneficiarem. É importante ressaltar, a gente falou isso anteriormente, mas acho que vale frisar, que essas pessoas mal intencionadas, elas normalmente elas conseguem ter acesso a essas informações sensíveis das suas vítimas, seja por roubo direto, ou até mesmo, um exemplo que a gente disse anteriormente, pelo vazamento dos dados dessa vítima por falta de tratamento adequado de algum prestador de serviços que essa vítima teve contato anteriormente. Então, até mesmo se a vítima tiver todos os cuidados, se a empresa que fornece serviço para ela não tiver esses cuidados, ela ainda pode estar apta a sofrer fraude em decorrência disso. Hoje o Brasil ele é o sexto país com o maior número de vazamento de dados. E por que isso é importante, né? E o que de fato isso representa para a sua operação e para a nossa operação também? A gente vai tentar elucidar um pouco mais essa questão e entrar um pouco mais em detalhe sobre esses temas. Esse dado que o Davi nos passou, ele é uma informação muito importante que vale a gente dar a devida atenção, né? É justamente com essas informações em mãos, com os nossos dados vindo desses vazamentos, que os fraudadores eles conseguem dar aí os seus primeiros passos para construir a engenharia social da fraude, sistematizar o seu modus operandi para estruturar o seu ataque, né? Então, quanto mais dados esse fraudador tiver em posse, claramente mais fácil se torna a aplicação dessa fraude para ele. Então, caso eles barrem um processo de identificação, um PID, ele vai ter uma grande quantidade de informações da vítima dele para conseguir se passar por ela, né? Então, essa primeira etapa, o primeiro passo do fraudador, comumente envolve ligar para um contact center de um banco, de uma seguradora, de um e-commerce, enfim, e pedir alterações cadastrais ou até mesmo a segunda via de um cartão de crédito. E para dali só dias ou semanas ou até mesmo meses ele de fato efetivar aquela fraude de alguma forma. Então, ele vai realizar alguma compra com aquele cartão de crédito da vítima ou até mesmo realizar um pedido de empréstimo com seu nome. E a grande pergunta que fica, com todas as informações que o Vitor acabou de trazer para a gente, tudo bem, a gente entendeu, né, que a gente está numa situação perigosa. A gente está num cenário onde os nossos dados eles estão na mão de várias empresas, de vários fornecedores diferentes. Nós não temos controle se esses fornecedores de fato realizam a tentativa adequada, então, muito provavelmente, os nossos dados já estão nas redes. Nós estamos num contexto em que os fraudadores sabem desse cenário, então eles conseguem
a partir da internet, recuperar os nossos dados de uma forma ativa ou passiva. E a pergunta que fica é, dado esse contexto, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Uma das respostas, a resposta que nós da Mais Dígito decidimos adotar, é a utilização da biometria de voz. Como a gente disse anteriormente, né, a Minds Digital, ela trabalha todos os dias para que a gente consiga, com a biometria de voz, ajudar a construir um ecossistema de segurança digital cada vez mais eficiente. Justamente com esse objetivo de prevenir fraudes, né, e de impossibilitar a realização dessas engenharias sociais. Mas talvez uma questão que ainda esteja, né, que a gente já escutamos em alguns lugares, e a gente vê que ainda tem bastante pessoa engajada nessa dúvida, então passo um pouco para trás, tudo bem. A biometria de voz, ela, Davi está falando que ela se propõe a resolver todos os problemas, mas seria de fato a biometria de voz, a voz, uma biometria ou não? É uma questão que nós nos deparamos de forma até quase que regular. A gente vai tentar entender um pouquinho mais se de fato a voz ela pode ser considerada uma biometria ou não. Todos nós temos a palavra biometria no nosso vocabulário, né? Inclusive, eu tenho certeza que você aí já teve contato com algum tipo de biometria no seu dia a dia aí, né? Então, seja acessar um aplicativo ou desbloquear o seu celular, realizar uma transação bancária, ou até mesmo na hora de votar, né? O nosso contato com a biometria, ela vem aumentando cada vez mais. Então, no fim das contas, a biometria, aqui para nós da Mais Digital, ela tem que cumprir três principais objetivos. Ela tem que conseguir identificar a pessoa de uma forma singular, tem que ser possível aplicar essa identificação ao maior número de pessoas possíveis, ou seja, ela tem que ser abrangente, e tudo isso de uma forma rápida, né, com a menor fricção possível. E agora a gente tendo essa explicação inicial, né, em relação à biometria de voz, a voz como uma biometria, a gente vai tentar destrinchar um pouco mais das características da voz. Então, quando a gente fala que a voz ela possui características singulares, o que isso de fato significa na prática? Isso significa que, através da fala, e quando nós falamos fala, que a gente coloca a voz falando, pelo menos 4 segundos de voz, nós estamos aptos, através da fala, conseguir distinguir pessoas e até mesmo autenticar pessoas. Então, dado duas pessoas, com a voz de ambos, eu consigo autenticar e identificar que a pessoa A, essa voz de fato pertence à pessoa A, e a pessoa B, que falou, a voz também pertence à pessoa B, e se uma tentar se passar pela outra, não vai conseguir. E isso volta, quando a gente fala de autenticação, que mesmo em cenários de pessoas com vozes muito similares entre si, muito parecidas, então às vezes nós temos parentes com vozes próximas, às vezes o seu pai tem uma voz muito parecida com a sua, ou o seu filho tem uma voz muito parecida com a sua irmã, e daí vem essa questão, né? Mas e aí, no contexto de voz? Nesse cenário, né, o que acontece? Nesse cenário, ela conseguiria se passar por mim ou não conseguiria se passar por mim? Como que é? A gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso e por que isso não ocorre agora. Isso, estamos falando de biometria de voz, né? Então, a primeira coisa que vem na nossa mente é um áudio, ou uma onda sonora, alguma coisa nesse sentido, né? Contudo, a voz no formato de áudio é só o início de todo esse processamento que é feito para a gente conseguir transformar esse áudio em uma biometria. Por trás, nós, na verdade, transformamos esse áudio em um espectrograma. Tudo que esse espectrograma é, na verdade, é uma imagem que contém todas as informações necessárias que a gente vai conseguir extrair desse áudio, dessa voz, para conseguir, de fato, transformar em uma biometria. Então, por exemplo, características como o timbre da voz da pessoa, a entonação, como ela fala, até mesmo o sotaque e a cadência de como a pessoa fala, né? As pausas na fala, todas essas características são importantes e conseguem ser extraídas a partir do espectrograma para um modelo de inteligência artificial conseguir identificar uma pessoa e outra pessoa e conseguir diferenciar aquelas vozes. Então, todo esse processamento é feito por trás, debaixo dos panos, e pode ser feito em até 1 segundo. E para finalizar e complementar os pontos que o Vitor acabou de levantar, então acho que é importante ressaltar, né? Então tem alguns dos pontos, né, que constituem, explicam
Por que a voz de fato é uma biometria e em relação à sua eficácia, né? Por que nós consideramos como uma biometria uma solução válida? Então, quando a gente fala que a solução ela é democrática e abrangente, a gente está se referindo ao fato de que a solução de biometria de voz consegue atender pelo menos um público de 95% da população nacional. Então, ela é uma solução que ela nasce com um potencial de escala muito grande, né? Então, nós conseguimos alcançar com a nossa solução um grande número de jornadas de clientes, então é uma solução que ela nasce com um potencial de expansão muito bacana. E, pessoal, acho que agora, dito tudo isso, a gente já passando um pouco sobre o contexto nacional, a questão da gente estar empregado em um cenário onde os nossos dados estão na mão de fraudadores, e desse posicionamento em relação à voz ser uma solução para esses problemas, com um fator de autenticação, e explicando já da sua eficácia e de que, de fato, ela realmente é uma biometria e os motivos do porquê disso. A gente vai tentar agora entrar um pouco mais na questão da implementação disso na prática, né? Então, da, de fato, utilização da voz como um fator de autenticação, que é o que nós fazemos e o que é também o que nós estamos propondo como solução. E talvez a gente, com esses posicionamentos, tenhamos levantado, né, criado algumas dúvidas novas que vocês muito provavelmente, talvez até então, não tinham se deparado, ou talvez já tenham se deparado. E a gente vai tentar representar as principais dúvidas e mitos sobre a biometria de voz que surgem quando a gente começa a levar a discussão para esse contexto. Então, a gente tentou levantar aqui as 5 maiores dúvidas, 5 maiores mitos que tangenciam a biometria de voz e a gente vai tentar responder eles aqui. Então, vamos começar com o primeiro aqui, que é a biometria de voz ela não é precisa. Referente à precisão, referente à eficácia, eu acho que a gente conseguiu explicar bem agora há pouco sobre a utilização. Então, a questão da geração do espectrograma, a utilização disso em conjuntura com a inteligência artificial, acho que essa primeira parte ela está bem respondida, mas é importante ressaltar que a biometria de voz ela é sim precisa mesmo para casos em que temos uma pessoa A e uma pessoa B com vozes similares, ou até mesmo uma pessoa A e uma pessoa B que consigam fazer imitações. A gente já rebatemos isso aqui. Então, vamos para o segundo ponto. A biometria de voz ela é complexa. Davi, nós entendemos o que vocês falaram, nós temos esse exato problema, só que a gente não sabe como fazer isso, a gente não sabe como a gente embarca essa solução de biometria de voz, ou uma solução de biometria de voz, dentro da jornada do nosso cliente, dentro da jornada do nosso produto. E o que é importante ressaltar, que eu acho que são duas coisas. De fato, produtificar um produto de biometria de voz e jogar ele no mercado, que é o que nós estamos propondo fazer, de fato é um desafio. E tem questões muito complexas entrelaçadas com esse desafio. Mas todo esse desafio e essa complexidade, ela sempre vai ficar do lado da Minds Digital, do nosso lado. Nós tentamos, e acredito que conseguimos, inclusive, abstrair toda essa complexidade na ótica dos integradores com a criação das nossas APIs e das nossas SDKs. Então, hoje, para integrar com essa solução, independentemente da jornada ou do canal que você for querer embarcar, você consegue com a utilização de APIs web e de SDKs. Nós temos SDKs mobile, nativas, que você consegue puxar para a sua solução. E nós também temos pacotes de integração web, em Flutter e JavaScript. Então,
Através dessas três frentes, toda a complexidade que tem em relação à criação do produto, a gente consegue abstrair e ficar do nosso lado. O último ponto que eu vou abordar aqui, que também é uma questão que a gente já se deparou algumas vezes, é o fato de que, às vezes, a pessoa ela sabe que esses processos eles estão abstraídos, referente à complexidade, ela sabe da eficácia, ela entende a utilização, só que ela não consegue ver um horizonte temporal, um retorno financeiro ocorrendo, ou consegue ver muito para frente. Talvez isso faça ela se questionar se esse esforço agora justifica isso ou não. E, referente a isso, o que a gente pode dizer? A biometria de voz demora para trazer resultados? Depende. Uma vez que ela esteja em ambiente produtivo, e a gente consegue aqui dentro da Mais Digital realizar isso com uma certa velocidade, também depende muito da energia que o integrador está colocando, mas uma vez que ela já esteja em ambiente produtivo, a partir do primeiro mês a gente já consegue segurar um saving para a sua operação. E conforme a escala de pessoas que você tiver dentro da sua jornada passarem por esse fator de autenticação, esse saving nós seguramos que vai ser cada vez maior. Então, quando que eu vou ter um retorno? A partir do primeiro mês que você tiver com a nossa solução em ambiente produtivo. Então, não é algo que demora para acontecer, tá? Nós estamos falando aqui de um ecossistema completo de biometria de voz, né, em conjunto com a inteligência artificial. Então, nós não estamos restringindo somente a um único modelo de inteligência artificial que faz todo esse trabalho, né? Embaixo dos panos, nós temos, na verdade, diferentes modelos focados em diferentes tarefas. E o principal, se especializando em cada uma dessas tarefas. Então, além do modelo mais óbvio, que é o modelo que busca identificar e certificar que uma voz é a mesma de um cadastro, ou que uma pessoa é, de fato, quem ela diz ser através da voz dela, nós temos modelos que se especializaram em lidar, por exemplo, com áudios ruidosos, áudios com muito barulho de fundo, com pessoas falando em volta, e a gente sabe que isso vai acontecer no nosso dia a dia, né? A gente está sempre em movimento, então a gente vai estar em ambientes nem sempre favoráveis e com várias pessoas em nossa volta. Então nós temos modelos que eles sabem lidar muito bem com essa situação, com áudios ruidosos, eles sabem ir lá e extrair exatamente a voz de interesse, né, desse áudio. E, da mesma forma, nós temos modelos que focam em lidar com outros ataques, com diferentes tipos de ataques que podem acontecer, e a gente sabe que vai acontecer. O importante é a gente saber lidar com esses ataques, né? Um desses ataques é o spoofing. Uma das primeiras coisas que provavelmente muitos aí estão pensando quando a gente fala de biometria de voz, ainda mais com as notícias recentes, né, são os softwares de imitação de voz, os deepfakes, né? Esses são um tipo de ataque que nós chamamos de spoofing. Mas o spoofing, ele não se resume somente a esse tipo de ataque, não. Vou dar um exemplo aqui. Um fraudador, ele tem em mãos, de alguma forma ele conseguiu ter em mãos um áudio previamente gravado de uma possível vítima dele. Ele pode tentar enganar o sistema de biometria de voz, colocando esse áudio tocar em algum outro dispositivo, seja um outro computador, um outro celular, uma caixa de som, uma televisão, enfim, um outro dispositivo de saída de áudio, e na hora que o sistema ele pede para a pessoa gravar a voz para se passar na biometria, ele coloca esse áudio tocar e grava aquele áudio tocando com a voz da vítima. Então, esse ataque nós chamamos de replay ataque. Ele dá o replay num áudio já previamente gravado da vítima dele. Isso é um outro tipo de spoofing. Então, aqui no Minds Digital, igual mencionamos antes, nós temos modelos que lidam com diferentes situações e diferentes tipos de ataque. Então, nós temos modelos que se especializam justamente em identificar esses spoofings. Tanto uma voz sintética, quanto um replay ataque, uma gravação vira de um áudio previamente gravado aí pela vítima e que, de alguma forma, acabou caindo nas mãos do fraudador, né? Então, eu acho que o ponto importante é que, para a gente conseguir resolver esse problema, acho que na fala do Vitor fica claro, mas é importante ressaltar, que a gente pega esse problemão, que é a gente autenticar, mas também assegurar a lei da autenticação, que não se trata de um ataque, não se trata de um spoofing. Então, a gente pega esse problemão, nós dividimos em problemas menores, e a gente vai atacando de forma específica cada um desses problemas menores. Então, nós temos hoje, como o Vitor falou, modelos de inteligência artificial específicos no primeiro processo de autenticação. Nós temos também modelos específicos para esses outros processos aqui. Então,
essa questão do spoofing, da voz sintética, do replay ataque, e a composição de todos esses fatores, elas resultam na nossa solução. Então, acho que é importante fazer essa distinção. Outra questão que eu acho que é interessante a gente frisar, referente a essa terminologia spoofing, o spoofing, ele não é algo inerente à biometria de voz. O spoofing, ele é inerente a qualquer biometria. Qualquer biometria pode estar apta a passar por um processo de spoofing. Se for uma biometria de digital, por exemplo, um dedo de silicone que simule ali as digitais poderia ser um exemplo de spoofing. No contexto de biometria facial, por exemplo, a foto de uma foto poderia ser um equivalente ao replay ataque que o Vitor falou. A voz sintética que a gente levantou, nós temos o deepfake para faces também, então seria uma outra abordagem. Então, o grande ponto é produtos que se propõem a fazer esse tipo de processo de autenticação, dentro de um contexto de fraude ou não, eles sabem que isso vai acontecer e eles precisam estar preparados. E aqui dentro da Minds Digital, a gente sabe que isso acontece e a gente está preparado. A gente sempre tenta, e até então estamos conseguindo, estar mais preparados para que isso não afete a operação. Porque se vai acontecer ou não, não é uma questão, vai acontecer. E a gente tem que estar preparado. Eu acho que o ponto maior é esse. Então, pessoal, acho que agora que a gente já deu esse passo para frente, adiante, então a gente já conseguiu fazer os posicionamentos, explicar como que nós estamos preparados para responder para esses principais tipos de ataque que tangenciam a utilização da biometria de voz, da biometria no contexto geral. Onde que a gente consegue utilizar isso? Né? A gente falou que é a solução para o problema, a gente explicou um pouco como é que funciona, do porquê que é seguro, do porquê que é eficaz, mas onde a gente pode colocar essa solução? Eu posso colocar na jornada do meu cliente, no meu aplicativo? Posso colocar no meu call center? A gente vai tentar ajudar você a chegar nessa resposta aqui. Quais são os principais segmentos mais comuns que a gente vem já captando aqui nesses últimos anos com a nossa solução? Então, a gente tentou enumerar aqui alguns. Os principais são seguradoras, fintechs, grupos de telecom, empresas do varejo e e-commerces no geral. O seu segmento não está aqui, mas você tem interesse, muito provavelmente o seu segmento também pode utilizar a nossa solução, mas a gente não enumerou, a gente tem que enumerar aqui os mais comuns. Então, não se atenham apenas os que estão aqui. E dentro desses segmentos, quais jornadas a gente poderia trazer a biometria como fator de autenticação? A gente tentou enumerar aqui algumas, então a mesma ressalva que eu disse anteriormente vale também aqui para as jornadas. Então, se alguma jornada, a sua jornada não estiver desenhada aqui, mas tiver características similares, muito provavelmente ela também pode embarcar. Em qualquer dúvida, nossa recomendação é sempre estar em contato com o nosso time comercial. Mas aqui tem alguns exemplos, então, alteração de dados cadastrais é um processo muito comum para aplicação de fraudes, né, onde o fraudador ele altera o dado cadastral para, na sequência, pedir uma segunda via de cartão, a própria segunda via de cartão, transações financeiras no contexto geral, cancelamentos, solicitações de empréstimo, todo e qualquer fluxo que pode agregar um ganho para uma pessoa mal intencionada, nós conseguimos utilizar a biometria de voz como um fator de autenticação. E agora que a gente já entendeu um pouco os segmentos, né, alguns exemplos de segmentos, alguns exemplos de jornadas, tá, em quais canais que a gente pode trazer segurança para essas jornadas? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um exemplo de alteração de dados cadastral, segunda via de cartão. No meu produto, hipotético, o meu produto ele se estende para web, então eu tenho um site que a pessoa consegue fazer essas operações, eu tenho o meu aplicativo e a pessoa, em última instância, ela pode ligar para a minha URA, para o meu contact center, falar com o atendente ou falar com o bot, fazer essas operações lá também, e também ela pode fazer isso no WhatsApp.
falando com o meu botzinho. Em qual desses canais a gente consegue embarcar a solução de biometria de voz? Em todos esses canais, como eu acabei de falar, a gente já está apto. Então, quando a gente fala de aplicativo e web, né, como a gente disse anteriormente, nós temos as nossas APIs, SDKs e pacotes, que a gente pode embarcar tanto no aplicativo quanto no contexto web. Quando a gente fala de contact center, nós já temos alguns conectores com algumas empresas em relação à URA, e nós também temos as nossas APIs. Então, com esses dois caminhos, você consegue agregar a biometria de voz como fator de autenticação dentro do seu canal de URA, dentro do seu canal de contact center. E dentro do chatbot, nós também já temos cases rodando em ambiente produtivo que incorporam a biometria de voz dentro do contexto do WhatsApp. Então, nossas APIs, elas podem ser exploradas por qualquer canal que tenha acesso à internet. Então, todos esses canais, todas essas jornadas, todos esses segmentos, a biometria de voz, ela é sim uma solução e ela é sim eficaz. E agora que a gente já explicou um pouco dos segmentos, dos canais e das jornadas que a gente pode implementar, a gente tentou trazer aqui uma visão única que tenta abordar algumas funcionalidades que a solução da Minds Digital ela tem implementada em si e que, com a utilização da Minds como produto, você vai ter acesso às nossas soluções e algumas características. Então, começar aqui um pouco falando sobre as soluções que a gente já até abordou anteriormente. Então, para cada um dos canais de atendimento, então, mobile, web, URA, a Minds Digital ela fomentou um produto específico. Então, hoje, se você quer implementar a solução da Minds Digital dentro de um contexto de URA, de Contact Center, nós temos o produto Minds for Call Center. Se você quiser implementar a solução dentro de um contexto de aplicativo, nós temos o Minds for Apps. Se você quiser incorporar a nossa solução dentro de um contexto de WhatsApp, no seu chatbot, nós temos o produto Minds for WhatsApp. Então, todos esses produtos, eles têm o mesmo core, que é a inteligência artificial da Minds Digital, com os processos de autenticação de biometria de voz, e todos eles funcionam de forma muito similar. Outra questão que também você pode ter acesso com a nossa solução é de integrar a nossa solução com o seu CRM. Então, eu quero, Davi, esses 3 produtos, eu quero 1, eu quero 2, eu quero 3, e eu quero ter acesso a essas autenticações, a esses alertas de fraude, ao que está acontecendo na minha operação com a utilização da sua solução. A gente consegue dar isso para vocês em tempo real, no CRM de vocês ou no site pessoal de vocês. Ou vocês podem utilizar o nosso próprio site. Que funcionalidades que a gente tem incorporado aqui dentro da nossa solução, né, de forma mais pragmática? Muitas funcionalidades. Acho que a primeira aqui, né, o anti-spoofing. Então, tudo que o Victor falou, nós já temos empregado dentro da nossa solução. Então, a nossa solução ela já nasce com o anti-spoofing rodando. Nós também temos soluções de liveness, então a gente consegue assegurar que aquela pessoa que está se autenticando, ela é ela naquele momento. Então, todas as questões de ataques e provas de vida são questões que a gente consegue fazer com a solução da Minds Digital. A nossa solução, ela é omnichannel. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na incorporação de qualquer um desses produtos, se você fizer um cadastro com o produto Minds for App, e você, em um segundo momento, você expandir a cobertura da solução da Minds Digital para um canal de WhatsApp ou call center, os cadastros que você fez dentro do canal A, eles são reaproveitáveis no canal B e C. Então, se eu fiz um cadastro no canal de URA, eu consigo me autenticar no WhatsApp e no web. Se eu fiz meu cadastro no contexto de WhatsApp, eu consigo me autenticar nos outros dois. Então, todos os canais, produtos, eles conversam entre si, formando o nosso ecossistema. A nossa solução hoje, ela é multilíngua, então nós conseguimos realizar a autenticação em qualquer língua. Nós já fizemos autenticação com pessoas falando em chinês, português, inglês. Então, nossa solução hoje, a gente até pode dizer que ela é agnóstica à língua,
Nós temos as nossas SDKs nativas de integração, e nossos pacotes, nossas APIs, que já estão embarcados com esses produtos, e nós temos também um suporte especializado para ajudar a utilizar tudo isso e manter tudo isso funcionando na sua operação. Além disso, junto com a solução da Mais Digital, nós temos a nossa Blocklist, que é uma base de fraudadores. Nós temos já telefones e vozes identificados entre os nossos clientes, que temos hoje já mais de 15 mil vozes de fraudadores já identificados que a gente consegue incorporar como uma barreira já de segurança para o seu cenário. Então, além de fazer tudo o que a gente falou, com todas essas funcionalidades, a gente consegue, na autenticação ou no cadastro da voz, dentro da jornada do seu cliente, já assegurar que a pessoa que está fazendo o cadastro, está se autenticando, ela não está na nossa base de fraudadores. Então, a gente já consegue trazer esse valor agregado de início, né? Já iniciando com isso. E, pessoal, a gente iniciou contando uma história e a gente quer encerrar contando uma história também. Então, nós queremos encerrar também contando uma história. Então, entendendo, né, como que o produto de unidade de voz funciona, essas características, como que seria a história da dona Francisca que a gente contou lá atrás, se as empresas que esses fraudadores entraram em contato tivessem a solução de biometria de voz? Bem, na história da dona Francisca, esses fraudadores, quando eles fossem tentar realizar esse processo de fraude, de acusação de fraude, só com os dados pessoais da dona Francisca, eles não iriam conseguir realizar essas operações. Porque uma das barreiras seria a voz. Então, além dos dados, eles precisariam da voz para conseguir se passar pela dona Francisca e se autenticar nos canais de atendimento que esses fornecedores de serviços estavam prestando para a dona Francisca. E nesse momento, eles não conseguiriam, porque como nós já dizemos anteriormente, a voz, além de ser uma solução, uma biometria segura, as soluções de voz, a nossa solução, inclusive, faz isso, ela já embarca todas essas questões para impossibilitar que o fraudador consiga se passar por você. Então, nossa solução de spoofing, de liveness, de replay attack, em conjunto com tudo isso que a gente falou, impossibilitaria ou dificultaria muito a vida de quem fosse tentar se passar por você. E o caso da Dona Francisca não seria diferente. Então, nosso objetivo é possibilitar que cada vez mais menos casos de Donas Franciscas ocorram dentro do nosso contexto nacional. Então, quanto mais pessoas aderirem à nossa solução, mais segurança a gente consegue agregar para os usuários. Então, nosso grande objetivo hoje é isso, que a gente consiga cada vez mais evitar que histórias como a da Dona Francisca ocorram. Importante ressaltar, né, pessoal, para que fique claro, né, a Dona Francisca ela é um personagem fictício, toda essa história dela a gente conseguiu construir utilizando o ChatGPT, mas é uma história que de fato ocorre, né? A gente só deu um nome e um rosto para ela, mas eu acredito que todo mundo aqui já deva ter ouvido algo similar. Então, pessoal, a princípio, acredito que era esse, né? Eu acho que o objetivo aqui do nosso webinar, tentar englobar esses temas. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco sobre o que é a biometria de voz, como utilizar, e mostrar para vocês um pouco mais da Minds, né? Para quem não conhecia, para quem não conhecia a nossa solução, convido para vir ver nosso site corporativo, testar nossa solução com o nosso aplicativo. Nós também temos a nossa hora de testes, nosso chatbot de testes, então faço esse convite para vocês também. E venham falar com a gente está bem aberto para conversar e eu acho que vai ser muito proveitoso. Acredito que se você tem algum interesse ou conseguir identificar que alguma coisa que faz sentido para o seu negócio, a conversa vai ser muito bem-vinda. Então, fala com a gente, tira as dúvidas. Nós também temos os nossos blogs, nós temos também nossa newsletter, que a gente tenta sempre engajar aí o nosso público com esses temas que estão bem quentes dentro do contexto de TI. Então, fale com a gente, tá bom? Acho que a gente vai conseguir ter um proveito bem interessante entre ambas as partes. Pessoal, então, acho que é isso, ficamos por aqui.
E agradecer novamente, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que estão assistindo a gente. E espero que tenha sido proveitoso, pessoal.